conteúdo de hoje, a gente vai trabalhar uma questão que é muito recorrente na nossa vida real, que é quando a pessoa estranha tenta rebaixar o nosso valor, só que a pessoa tem características que são piores do que a nossa. É isso aí. Então, a pessoa, ela busca um defeito, às vezes uma palavra que tu fala fora da gramática tradicional padrão, aí a pessoa já te critica. Mas a pessoa, ela é pior do que você, porque ela tem um monte de defeitos morais. A pessoa é cheia de vícios, atitudes defeituosas e assim por diante. Então ela não tem moral nenhuma para te criticar, mas ela fica apontando o dedo para ti. Então a gente vai conversar e essa nossa conversa ela vai ser com base nesta história aqui, porque este conteúdo ele faz parte da playlist que se chama A Sabedoria Pop em Nossa Vida, que são conteúdos que a gente tira como base livros literários, contos, provérbios. Então a gente vai tirar algum aprendizado, algum conhecimento, tá? Que é com base nesta obra aqui, ó, que é Hanson Higgs. Essa escrita aqui é da mesma autoria daquele que é da Senhorita Peregrine, O Orfanato da Senhorita Peregrine, tá? Então aqui nesta obra, Contos Peculiares, é muito interessante, tem vários contos e hoje eu trouxe aqui para a gente conversar sobre esse tema aqui, que quando alguém rebaixa o teu valor, ele é pior do que você. É com base nesse conto aqui, ó, A Princesa da Língua Bifurcada. Bom, eu não vou contar toda a história, porque senão tira até a graça para você ler, né? Então, neste conto aqui, tem uma princesa que ela tem algumas características, assim, ela tem uma língua bifurcada e ela tem escamas na costa. Só que, diz aqui, bem aqui, logo no início do conto, no primeiro parágrafo, diz que só uma pessoa que sabe, que é a criada dela, a criada pessoal dela, que ela é uma princesa. Nem o pai dela sabia desse segredo. Então, o que isso significa para a nossa vida real? Isso aqui é uma metáfora, tá, gente? A gente tem que pegar um livro desse, ler e nos perguntar assim, o que isso tem a ver para a nossa vida? Porque senão a gente, para ler só por ler, não compensa. Tem gente aqui que diz, eu não gosto de ler essas histórias que é tudo fantasia, é tudo mentira. Não, é tudo verdade. Só que você precisa ter a sabedoria para interpretar essa verdade e aplicar na tua vida real. É só uma questão de ponto de vista. Então, no caso aqui da característica aqui da personagem principal, que é a princesa, o que quer dizer isso para a nossa vida? Que diz o seguinte, ó, a princesa conseguira mantê-las em segredo de todos, que são as características peculiares, porque assim, todos os personagens aqui desta obra, Contos Peculiares, são personagens que são peculiares, né? Que diz o seguinte, conseguiu mantê-las em segredo de todos, menos de sua criada pessoal. Nem seu pai, o rei, sabia. Então, a nossa personagem principal dessa história, que é da Princesa da Língua Bifurcada, ela é uma personagem peculiar e ela tem essas características. E aí a gente já vai para o primeiro aprendizado aqui para a nossa vida real, que é o seguinte. Qual é o primeiro aprendizado? Todos somos peculiares. Exatamente isso. Todos somos peculiares. Todos temos traços, características que são próprias da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Não existe ninguém na face da Terra igual a você. Você pode ser um gêmeo idêntico, mas você pode ter certeza que cada um vai ter a sua característica, a sua peculiaridade. E a gente precisa aceitar essa realidade. A outra situação é o seguinte, que aí a gente vai para o ponto 2 aqui, ó. Jamais negue a sua peculiaridade. E isso vai acontecer aqui, ó. A princesa, já ainda no segundo parágrafo, levava uma vida solitária, pois raramente falava com alguém, por medo de que os outros vissem sua língua bifurcada. Então, a princesa, ela negava a peculiaridade dela. Ela não falava com ninguém para que ninguém descobrisse que ela tinha a língua bifurcada. E aí, trazendo para a nossa vida real, né? Jamais negue a sua peculiaridade. Todos temos uma peculiaridade, conforme eu já falei. A única questão que a gente precisa refletir, cada um de nós, é o seguinte. Nós temos peculiaridade virtuosa ou é uma peculiaridade viciosa? Porque se for uma peculiaridade virtuosa e não afeta ninguém e tá tudo bem, então não há motivo para se envergonhar. Agora, se for uma peculiaridade viciosa, nós temos alguns problemas, ou fofocamos dos outros, somos
escravos do desejo e assim por diante. Então, é só a gente procurar ajuda, uma ajuda profissional, a gente trabalhar essa peculiaridade, porque aí sim precisa dar uma melhorada. A gente pode resolver essa situação aí, tá? Mas ao longo do conteúdo nós vamos focar na peculiaridade virtuosa. Muito bem. Então, a princesa, ela negava a peculiaridade dela, nem o pai sabia, ninguém sabia, ela não contou esse segredo para ninguém e assim somos nós na vida real. Muitas das vezes nós temos características, nós temos talentos, nós temos tantas virtudes que a gente tem vergonha de mostrar para os outros, a gente tem medo de mostrar para os outros e a gente acaba abafando isso dentro da gente, sendo que a gente pode brilhar. Muitas das vezes a gente deixa de brilhar, a gente deixa de prosperar, de ter sucesso na vida, porque a gente abafa tudo isso, a gente esconde tudo isso. A princesa aqui na obra, ela não falava com ninguém. Vai ter um momento aí que ela vai sair do castelo, ela vai andar pelo mundo e ela vai andar toda coberta, ela vai se sujar, ela vai se disfarçar para esconder a peculiaridade dela ao longo da história. E isso acontece na nossa vida e nós precisamos ter cuidado. Se a tua peculiaridade não agride ninguém, não é cheia de vícios, então não tem por que tu esconder. Porque tu vai ter vergonha do que tu és, do teu eu. Tem gente que tem uma fala incrível, mas tem vergonha de falar em público e não fala em público, inclusive, sendo que a pessoa fala incrivelmente bem. Então veja como esconder a peculiaridade é negar o próprio eu, e negar o próprio eu é totalmente contra a prosperidade. É por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui. Aparentemente parece assim, fora de brincadeira, tem gente que pode pensar que é baboseira, mas não é baboseira. Isso aqui é muito importante, isso aqui faz todo o sentido para nossa vida. Bom, aí indo para o terceiro tópico aqui, a gente vai ver o que? A gente vai ver por que você nega a sua peculiaridade. Por que você nega? Tem um motivo. Muitas das vezes você nega para se proteger. Proteger do quê? Porque você tem medo. Medo? Sim. Medo da rejeição, por exemplo, medo de ser criticado, medo de ser abandonado, medo de ser atacado. Por exemplo, aqui nessa história vai acontecer ao longo da história. Caso você se sinta curioso para ler essa história incrível, a princesa, ela vai passar por vários desafios justamente por causa da peculiaridade. Ela tentou esconder essa peculiaridade, mas chegou a um ponto que não deu mais. A coisa veio à tona. E assim acontece na nossa vida. Muitas das vezes você tenta esconder a sua peculiaridade, mas se você tiver a oportunidade, esse teu eu, esse teu talento, ele vai vir à tona de um jeito ou de outro. E isso vai ser uma bênção para você. E aí, só que aí ao longo da história aqui, o pai dela vai rejeitar, ela vai ter que fugir de casa para ela poder defender a própria vida e tudo mais. E tem horas que ela conhece um outro cara lá, um príncipe, e ela acha que eles vão namorar porque ele também é peculiar. Só que o que vai acontecer lá no final, né? Só dando um spoiler, que eu não quero entrar muito em detalhe. Vai acontecer que, pelo fato dele ser peculiar, ela acredita que ele vai gostar dela. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer namorar com ela. Ele não vai querer namorar com ela. Ele vai rejeitá-la. E aí vai acontecer uma coisa lá, que depois eu falo o que é. Voltando pra cá. Por que você nega a sua peculiaridade? Medo. Esta é a resposta. Medo da crítica, da rejeição, do abandono. Mas quanto mais você tem medo, mais a coisa acontece na sua vida. Incrível que pareça. É como se seu eu, a sua personalidade estivesse gritando para sair, pedindo socorro para sair. Então vão acontecer eventos, fenômenos que vão praticamente forçar a sua peculiaridade a sair, a desabrochar e a brilhar, mesmo que você tente abafar de todos os jeitos. É o caso que aconteceu aqui na história, né? A menina, ela, ao decorrer da história e tal, ela vai negando, mas não tem jeito. As coisas vão acontecendo e vai acabar que a peculiaridade dela vai se manifestar e no final ela vai ter que aceitar que ela é peculiar e vai ser a única hora que ela vai ser feliz de fato, é quando ela se aceita. E aí é quando a gente vem para o próximo tópico aqui que diz o seguinte: quem te rejeita com a sua peculiaridade, te rejeita sempre. Por quê? Porque aqui na história, o que vai acontecer? O pai da menina negou a própria filha. Sim, negou. Tá, aí ele vai ser preso, vai acontecer um monte de coisa ruim com ele também. No final, ela vai salvar o pai, achando que por conta da boa ação dela, ele vai
mudar de ideia. E sabe o que acontece? Não, ele não vai mudar de ideia. Então, quem rejeita o teu eu, quem rejeita você pelo que você é, não importa o que você faça para esta pessoa, ela vai te rejeitar sempre. Exatamente isso. Ela pode até fingir que te trata bem, mas é tudo mentira. Ela vai te rejeitar sempre. Foi o que aconteceu aqui na nossa história. Pai, no final, ela vai salvar o pai, achando que o pai vai gostar dela. E sabe o que vai acontecer? O pai simplesmente, ele vai embora e nem dá tchau. Não agradece e não dá nem tchau para ela. E aí ela entende que ela não é obrigada a agradar as pessoas para que as pessoas aceitem a peculiaridade dela. É isso que a princesa aprende aqui no final desta história. Seria muito interessante você ler essa história aqui. Então, quem te rejeita com a tua peculiaridade te rejeita sempre. E por que que eu escolhi esse título aqui? Olha, alguém rebaixa o teu valor, mas ele é pior do que você. Porque tem uma passagem lá dessa mesma história aí, que tem um príncipe, que ele tem uma peculiaridade interessante lá, mas é nojento. E a princesa, quando enxerga o príncipe, ela pensa assim, nossa, eu sou peculiar, ele é peculiar, nós vamos casar e a gente vai se dar bem. Aí sabe o que aconteceu? Aí ela chegou lá, quando ao ver a princesa, ele foi melhorando na peculiaridade dele, assim, na aparência, né? Ficou menos nojento. Tá. Aí quando ela falou, bora ficar junto e tal, porque a gente vai se ajudar um ao outro. Aí sabe o que ele respondeu? Não, eu não quero ficar com você. Eu jamais vou ficar com uma princesa com a costa de escama e língua bifurcada. Ai, que nojento isso. Ou seja, ele renegou a princesa, que tinha peculiaridade. Aí sabe o que aconteceu com ele? É uma metáfora. Aconteceu com ele que ele degradou terrivelmente. E aquilo que era peculiar nele ficou ainda mais peculiar, porque a peculiaridade dele era tipo negativa. Era. Porque eu falei no início do vídeo que tem a peculiar negativa e a peculiar positiva, né? A peculiaridade dele ficou positiva, ficou pior. E ele se transformou num monstro nojento, que era uma lesma assim, visguenta, sabe? Até a princesa ficou com nojo. E aí ela saiu, porque ele não aprendeu a lição. Ele renegou. A princesa é uma pessoa superficial. E é assim a nossa vida também. Tem gente que é cheia de defeito, mas ela não enxerga o próprio defeito que tem. É uma pessoa superficial, é uma pessoa que é horrível, faz muita coisa ruim, muita coisa errada, mas ela não enxerga o que ela é. É igual o príncipe, ele não enxergava o que ele era. E aponta o dedo para o outro, para apontar o defeito do outro, sendo que o outro nem tem tanto defeito assim. Então, é aqui que diz, alguém rebaixa o teu valor, mas ele é pior do que você. E qual é a conclusão deste conteúdo aqui? A conclusão deste conteúdo é o seguinte, se alguém rebaixa o teu valor, mas ele é pior do que você, então você não tem que dar ouvido para essa pessoa que rebaixa o teu valor. Cuide da sua vida. Foi isso que a princesa aprendeu aqui no final. Esse foi o aprendizado da princesa da língua bifurcada. Ela aprendeu que ela tinha que aceitar quem ela era. Então assim somos nós também na nossa vida real. Então a princesa, ela aprendeu isso. Ó, que ela tinha que aceitar o próprio eu, aceitar quem ela é e parar de querer ser aceita pelos outros. Você só precisa ser aceito por você. E esse foi o conteúdo de hoje. Obrigada pela tua atenção. Eu te espero ver mais vezes aqui no canal. Aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito. E até mais. Tchau.